Hey Power, seja bem-vindo ao nosso Power Peoplecast. Hoje trazendo aquela pessoa que é meu mentor de vida, meu mentor de negócios, aquele que é a minha inspiração da vida real do filme que, se você tiver assistido, A Forja. Pierre Perencin, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marília, pelo convite, obrigado pela confiança e obrigado pela oportunidade. Uau. Na verdade, eu acho que no nosso caso, eu não sei se eu sou mentorado ou se eu sou o mentor. Eu estou tentando entender ainda. Pierre também, que é escritor, tem um projeto magnífico, que inclusive acho que é 30 de agosto, Pierre? Isso, Dia do Perdão, Dia o Nacional. Dia do Perdão aqui. A forma que ele encontrou de Deus usá-lo para impactar vidas. E aqui, como eu sempre digo, eu só trago pessoas que geram impacto power. Impacto Power. Pierre, tuas redes sociais é @ Pierre_Perencin Oficial. Pronto, então sigam as redes sociais do Pierre para saber mais aí sobre a trajetória dele. Pierre, eu vou começando assim de primeira, porque o que é que o entregador de pizza, o que é que a gente espera dele? Que ele entrega uma pizza bem gostosa, bem quentinha. É isso aí. Então, assim, qual que é, Pierre, a tríade perfeita do sucesso empresarial? Opa, essa é uma pergunta que eu gosto. As pessoas têm dificuldade para entender, Marília, o que é tríade. E eu gosto muito de explicar que tudo que vem de 3 é uma tríade. Então, o dia, manhã, tarde e noite é uma tríade. Para quem é espiritual, como nós somos, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma tríade. E a tríade tem que ser seguida à risca. Porque se você coloca fora de ordem essa tríade, ela pode trazer complexos para a sua vida pessoal, profissional, familiar. Uma tríade perfeita para os negócios, né, para o empresário, para você que é empresária, é Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, e o sucesso nos negócios como consequência do seu bom relacionamento com Deus, do seu bom relacionamento com a sua família. Aliás, nós, Marília e eu, participamos de um projeto internacional chamado C12 Brasil, e esses são nossos pilares. Nós acreditamos realmente que a primeira coisa que nós precisamos buscar para a nossa vida, para a nossa família, é Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, Marília, na hora da crise, nem a família se sustenta. E agora, se você tem relacionamento com Deus, mas tem uma família desajustada, o seu cristianismo tem alguma coisa errada. Então, essa atriz tem que seguir essa ordem. Deus em primeiro. Segundo lugar, uma família bem estruturada. Marília, eu não acredito em empresário que tenha sucesso nos negócios de uma família falida. O que nós temos visto hoje no Brasil são inversões de valores. As pessoas cuidam da vida pessoal, são casados, mas vivem como se fossem solteiras. As pessoas estão deixando a família de lado, os filhos de lado, mergulhando nos negócios, perdendo a família, achando que está fazendo um grande negócio. E quando vem a crise nos negócios, não tem base, porque não tem relacionamento com Deus e não tem relacionamento com a sua família. E eu quero encerrar essa parte lembrando que Deus é uma pessoa e Ele se interessa, Ele deseja se relacionar conosco. Por isso que essa tríade não pode ser invertida. Então eu coloco meu relacionamento pessoal com Deus em dia, coloco meu relacionamento com a família, minha esposa, meus filhos em dia, e se eu estiver bem com a família, estiver bem com Deus, Marília, na hora da crise, pode vir a crise que vier. O homem pode até falir nos negócios, mas ele consegue reconstruir tudo, porque Deus e a família vai sustentá-lo. E não há nenhum sucesso empresarial, profissional, que justifique um insucesso familiar. E um insucesso cristão, em que não passa pelo caminho de Jesus Cristo. Sim. E lembrar, Marília, que não estamos falando de religião não, tá? Não. Deus é muito maior que religião. A religião, que vem do latim, né, do religare, que deveria religar o homem a Deus, a religião está afastando o homem de Deus. Nós estamos falando aqui, na nossa conversa, do relacionamento pessoal com Deus. Até porque, pessoal, tem muitas coisas que vêm que são direcionadas pelo divino, pela essa conversa, esse direcionamento de Deus. Assim como o Power Peoplecast, que é o direcionamento dele total. Então, nasceu para energizar caminhos, para energizar a sua vida e para trazer um conteúdo relevante que vá impactar e trazer frutos depois de você assistir esse vídeo. O que é que todo empresário, Pierre, tem que ter na empresa? Olha, nós até discutimos muito já sobre negócios
E às vezes os empresários estão focados em coisas que não trazem resultados imediatos. Então existe um beabá, o ABC de todo o empresariado, e que não é feito, Marília, da forma correta. Então, se nós hoje tivermos consciência do beabá para o empresário, e ele começar a fazer o que é correto, não tem como dar errado o seu negócio. A primeira coisa que ele precisa ter é um projeto de mentoria na vida dele. Ninguém, Marília, na face da terra, consegue sobreviver sem prestar contas. Qual é o grande problema dos empresários? Ele faz pressão do funcionário, ele cobra do funcionário, mas ninguém cobra dele. Então ele se acha muito livre. Engraçado, Marília, que isso vale para o empresário, mas vale também para o padre, para o pastor, que às vezes cobra muito das ovelhas, dos liderados, mas não tem ninguém para cobrar deles. Todo homem de sucesso, toda mulher de sucesso tem ao seu lado uma mentora, um mentor, para ajudá-lo nesse processo. E você não é o dono da verdade. E o empresário brasileiro, ele se sente muito solitário. A mulher ainda busca mais ajuda do que o homem. Sim. Mas o homem tem vergonha de se abrir com outro homem, de buscar ajuda. Eu não conheço, Marília, eu desconheço uma pessoa de sucesso nesse país que esteja sozinho. Empresário brasileiro, falando de negócios, são solitários. Então, nós precisamos de duas coisas importantes aí nesse início. Primeiro, definir alguém que a gente possa confiar. Alguém que a gente possa ter capacidade de se inspirar nessa pessoa. Não estou falando de dinheiro, não, porque tem uns aí que chamam você para falar assim, você vai ficar milionário, você vai ganhar dinheiro, você vai comprar avião. Isso aí não é sucesso. Isso aí é posse. Sabe, Marília? E ganhar dinheiro não significa ter sucesso. Sim. Sucesso, para mim, vem de dentro para fora. Nada contra alguém ter um avião, ter helicópteros, nada contra, tá? Mas a questão é, hoje em dia está se vendendo muito um pacote de fique rico, fique milionário. Você tem sucesso se tiver avião, se tiver helicóptero, se tiver uma ilha. Isso não é sucesso. Sucesso é de dentro para fora. É você se alegrar com aquilo que você já conquistou. Porque essas conquistas que tem aí fora, a própria família, tá, Marília? O homem tem família, pode perder amanhã. Ele tem um avião, pode perder amanhã. E tem muitos aí comprando avião, dando golpe nos outros. Então, isso não é sucesso. Sucesso é algo que você sente lá dentro. Então, é importante você entender quais são os seus valores, porque você tem que ter na sua vida uma mentora, um mentor, que tenha os mesmos valores que você. As pessoas estão buscando mentoria em pessoas que podem falar de ganhar dinheiro. Eu prefiro ganhar menos, mas dormir bem à noite. E eu prefiro a prestação de conta com altíssimo. Então, essa é a primeira coisa, tá, Marília? Isso aí é muito importante. Uma segunda coisa, Marília, que falta hoje no mundo empresarial, chama-se planejamento estratégico. E você sabe que nós temos falado muito isso aí. Muito. Né? Esse final de ano, você participa das mentorias com a gente aí. Uma empresa que não tem um planejamento estratégico, ela dá tiro para tudo quanto é lado. Então, o que acontece? O empresário até sabe, mais ou menos, o que ele gostaria de conquistar durante o ano. Mas ele não consegue passar isso para a equipe. Então, eles ficam batendo cabeça o ano inteiro, ele fazendo pressão. O planejamento estratégico eu defino como o GPS dos negócios. Quando você vai sair de casa e vai para um lugar que você não sabe para onde você está indo, você tem que pôr um GPS. Porque ele vai te guiar, não é verdade? Sim. Não quer dizer que você não vai errar. O planejamento estratégico vai te permitir errar menos. E em caso de crise, você vai sofrer menos também. Então, construir um planejamento estratégico, saber qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores, seu propósito de negócio, para onde você está indo, faz toda a diferença. E quando você tem isso claro, escrito, e você consegue compartilhar isso com a sua equipe, todos vão trabalhar no mesmo sentido, na mesma direção, e os resultados serão exponenciais. Essa é a diferença. Resultados exponenciais e entendendo também a realidade e cultura de cada negócio, né? Então, Pierre, eu comecei o planejamento estratégico há 4 anos atrás. A gente fez, né, em grupo uma coisa muito sutil. Fizemos o 2º ano, 3º, e acho que esse 4º ano talvez seja um dos mais concretos que a gente fez até então. Então, é muito planejamento estratégico sobre você colocar a cultura nas pessoas que estão com você, colocar essa cultura de planejar, de acompanhar o que está sendo planejado, porque de nada adianta fazer um lindo planejamento estratégico e deixar empacotado no decorrer de todo o ano seguinte. Planejamento estratégico, assim como a mentoria, ele tem que ter alguém Sim. que seja dono e que cobre os resultados e que cobre
as mudanças de rotas que vão surgir no caminho. Aliás, Marília, você tocou num ponto aí importante. Nós temos muitas empresas que até arriscam em contratar empresas para fazer o planejamento estratégico e paga caro para isso. Só que depois não tem acompanhamento. E se você não tem um projeto de acompanhamento das execuções, das ações traçadas do planejamento estratégico, o ano começa, acaba e você não fez nada. Aí a pessoa não valoriza o planejamento estratégico. A questão não é construir um planejamento estratégico. Isso é até fácil. Para nós que sabemos, é fácil. O problema é ter disciplina para fazer com que a equipe possa cumprir esse planejamento estratégico. E se você não sabe fazer isso, busque ajuda. Ah, mas a minha empresa é pequena. É de pequeno que começa a se organizar de verdade. Exato. E para ter a intencionalidade de conseguir os resultados de maneira intencional e não ao acaso. Porque às vezes a gente até coloca lá, vamos expandir para X unidades, ou vamos aumentar em X a quantidade do faturamento. E se chega, mas nem se sabe como é que se chegou lá. Porque pode ter sido uma oportunidade de negócio que foi aproveitada, mas que nem seja mais sólida até mesmo. Então. Outra coisa, Marília, que é a terceira coisa, né? Que não pode faltar numa empresa hoje e que eu sinto muita ausência, tá? Eu ando aí pelo Brasil, converso com muitos empresários, faço treinamentos em muitas empresas. É muito pobre a capacidade de recrutamento, seleção e integração de novos colaboradores. Os empresários brasileiros não dão importância a isso. E nós temos que entender que os grandes problemas que as empresas enfrentam hoje têm a ver com a má contratação. A falta de visão da empresária, do empresário, em se preocupar com isso. Muitas das vezes o empresário delega isso para o RH e não se importa com o que está acontecendo. A empresa está crescendo e está pensando em outras coisas e traz para dentro da empresa pessoas que não têm seus valores, que não condiz com a visão da empresa, que não condiz com a missão da empresa. Alguns contratados têm excelentes currículos, daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre isso, mas são péssimos na gestão de conflitos e trazem grandes problemas. Então, se tem um conselho que eu posso deixar para os empresários que vão assistir esse nosso bate-papo, dê valor ao processo de recrutamento, seleção e integração de novos colaboradores. Faça questão de construir um planejamento para isso, uma rotina. Saiba o que está acontecendo na sua empresa. Até porque, quando se contrata mal, Marília, em pouco tempo tem que se demitir. E demissão custa caro. Sim. As empresas brasileiras reclamam que não tem lucro, porque pagam muitos impostos, né? Está tudo caro, o frete está caro. Mas elas desconhecem que a grande parte do lucro da empresa está indo para o ralo de tantas demissões que ele tem que colocar para fora. Porque você gasta dinheiro para contratar, contratar é caro. É a hora do funcionário que vai treinar, é a hora do funcionário que vai receber o novo colaborador, é a hora do funcionário que vai fazer o processo de seleção, você está gastando dinheiro. E quando vai demitir, é mais caro ainda. Então, eu sinto que o que falta nas empresas, tá? Você vai, o que não pode faltar? Um bom programa de recrutamento, seleção e integração, porque não é só contratar. Eu tenho que saber o seguinte, como integrar esse novo colaborador, como fazer ele se sentir em casa, como acompanhar os primeiros passos, né? E, por último, dentro ainda desse tema, que não se pode faltar aí, a presença de Deus. Hoje em dia, a gente percebe um distanciamento de negócios e fé. E nós, principalmente no C12 Brasil, para você que não conhece, o C12 Brasil é responsável pela maior rede de grupo de empresários cristãos ao redor do mundo. Você não vai encontrar no mundo um grupo de empresários cristãos que tenha a capacidade de reunir empresários com os mesmos valores, mesmos princípios, empresários que choram juntos, que estão sorrindo juntos, que se importam uns com os outros, mas que têm como base ajudar você a se aproximar de Deus e levar você para mais perto da sua família. É por isso que eu amo, sabe, o C12. Porque o C12 nos dá uma oportunidade de fazer com que o empresário, independente da religião dele, ele entenda que ele precisa estar mais perto de Deus, trazer a família para perto de Deus, mas tem uma coisa muito importante, ele precisa levar Deus para a sua família. Quando nós temos a presença de Deus em nossos negócios, as coisas começam a mudar. Sim. Eu até recebi uma mensagem essa manhã, muito carinhosa, de uma pessoa que é membro do C12, aqui em Teresina, me agradecendo
Pierre, eu queria te agradecer por eu poder participar do C12, como isso tem feito diferença na vida da minha empresa e como isso tem mudado as nossas atitudes lá dentro. Então, se serve um último conselho não menos importante, eu deixei por último, para poder dar bastante ênfase nisso, você pode ter um planejamento estratégico muito legal, você pode fazer um bom programa de recrutamento, seleção e de integração de novos colaboradores, você pode fazer o que você quiser na sua empresa, mas se faltar a presença de Deus, faltou tudo, Marília. E como identificar, Pierre, que a empresa está, de fato, dando a sua primícia, dando o seu melhor para Deus? A primeira coisa é saber se eu estou dando. Você não pode dar, Marília, aquilo que você não tem. Tem muitos empresários por aí querendo que os funcionários deem o seu melhor, mas ele não dá o seu melhor. Querendo que o funcionário fale de Deus, mas ele não fala de Deus. E a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Então, a gente conhece uma pessoa que é de Deus. No agir, no reagir, nas intenções da contratação, na forma de demitir. A gente conhece uma pessoa de Deus na hora da compra, ele não quer explorar o outro. A gente conhece uma pessoa de Deus na hora que ele vende, porque vender, Marília, é uma arte. E às vezes, quando a gente vai precificar um produto, eu tenho que ter consciência que eu sou um cristão e que eu não posso explorar do outro. Sim. E eu sempre falo, né, que o lucro, ele começa quando eu compro. Se eu quero vender, eu tenho que comprar bem. Se eu comprar bem, eu vou vender melhor. Sim. E hoje em dia, a ausência de Deus está nas pessoas. Às vezes fala assim, eu vou à igreja. A pessoa acha que a igreja é aquelas 4 paredes que tem lá, onde você vai uma vez na semana e faz a sua prece lá. Aquilo não é a igreja. Aquilo é o local onde a igreja se reúne. A igreja somos nós. Então, quando nós estamos na empresa, ali é um pedacinho da igreja. Eu chamo de brasa. Quando a gente vai congregar lá, a gente vai aquecer a brasa. E aí, quando eu falo em brasa, eu falo em contágio. Contágio de pessoas apaixonadas, pessoas engajadas, pessoas dedicadas, pessoas que dão premissas. Sim. E isso, gente, é muito a cara do C12. É você, uma vez por mês, sentar com aqueles 12 cristãos, com seus problemas, com suas vulnerabilidades, seus desafios, suas oportunidades, para transbordar o agir de Deus. É isso mesmo. Marília, uma coisa que eu amo no C12, você falou do filme Forja, quando nós começamos, mas o filme Forja é o C12. É exatamente o C12. Né? Nós reunimos em grupo, uma vez no mês, e tiramos um dia para pensar na gente. Saímos do foco do problema, saímos do meio daquela turbulência de necessidade de ouvir os outros, as reclamações, e vamos cuidar da gente, uma vez no mês, todos juntos. E depois nós temos uma mentoria individual no mês, para a gente poder dar os passos necessários voltado para a nossa vida pessoal, familiar e as nossas decisões nos negócios. E tem uma coisa mais importante para mim no C12, que é a conexão entre os empresários. Eu gosto muito de dizer... A pessoa fala assim, porque o Pierre é o meu mentor lá no C12. Não, eu sou um facilitador. Sim. Nós temos vários grupos do C12 no Brasil. Se você assistir aqui esse podcast, estiver em outra região do Brasil, procure um C12 perto da sua cidade, perto da sua região. Entre em contato conosco para a gente te informar. Talvez não tenha nem C12 na sua região, nós vamos implantar aí na sua região. Mas eu gosto do C12, Marília, porque o que mais vale no C12 é a troca de experiência dos membros. Às vezes na hora do almoço ali, às vezes no café da manhã, às vezes durante um mês, quando um membro encontra com o outro e marcam aquele encontro intencional para trocar experiência, como nós tivemos agora, recente, né? Um grupo de empresários nossos aqui em Teresina, Piauí, que se reuniram para falar de problemas comuns dentro da empresa. Isso é fantástico. Então, leve Deus para a sua vida, leve Deus para a sua família, leve Deus para dentro dos seus negócios. E você vai entender o que é viver o sobrenatural de Deus. Pierre, você acredita que essa é a maior diferença que o C12 faz na vida do empresário? Na verdade, as pessoas não sabem por que eu comecei com o C12, sabe, Marília? Mas eu tinha um sonho. Eu já ajudava muitos empresários, eu tenho a Perdonare, mentoria e soluções empresariais, você sabe disso, que eu faço mentoria em várias empresas, mas eu tinha um desejo de pegar as minhas ferramentas de mentorias, mas dar aquele tom, sabe, de espiritual, de trazer os princípios cristãos para dentro das ferramentas. Eu teria que trabalhar talvez 5 anos para fazer isso. E eu fui participar de um curso na pandemia. Eu
eu decidi que eu ia aproveitar a pandemia para estudar. Eu era doido para fazer o curso do Haggai, que é uma organização que tem no Brasil, para empresários cristãos. E era um curso relativamente caro. E na pandemia eles jogaram o preço lá embaixo. Tipo assim, era R$7.000, estava em 1.200 na pandemia. E era online. Aí eu falei assim, eu vou fazer esse curso. E eu fiz o meu TCC, que tem que apresentar no curso, no final, falando sobre o meu desejo de construir ferramentas com princípios cristãos para atender um público cristão. Quando eu fui apresentar lá, tipo um TCC, a banca estava examinadora, estava examinando, e o presidente da junta lá falou assim, Pierre, você está querendo reinventar a roda? Né? O Bittencourt é o nome dele, é um cara que eu admiro muito. E ele falou assim, isso já existe, rapaz. Você não conhece o C12? Eu falei, C12? Cara, C de casa, 12. Eu falei, não, rapaz, está tudo pronto lá, é só você pegar e aplicar. Eu vou te apresentar o diretor nacional do C12. E ele me apresentou, o Sérgio, fez a gente entrar em conexão, e eu fui para Curitiba, me apaixonei, porque eu falei, gente, é tudo o que eu quero. Então, nós temos todos os meses um currículo riquíssimo, tipo MBA, que vem dos Estados Unidos, é traduzido para o português, mas isso aí não é nada perto da oportunidade que o C12 tem, desse contagio, de você sentar perto da Carla e se sentir inspirada espiritualmente pela Carla, de sentar perto do Luan e se inspirar no Luan, se sentar perto do Eusto e se inspirar no Eusto, eles sentarem perto de você e se inspirar em você, essa troca de experiência, essa vida junto faz diferença. E sabe o que acontece hoje? As pessoas se alegram em ir ali, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, fazer uma imersão de 3 dias, gasta uma fortuna, volta para casa, e depois de 3 meses, aquilo tudo se perdeu. Foi por água abaixo. No C12 nós temos um diferencial. Estamos juntos, é a cultura do búfalo. Todos os meses, estamos juntos sempre. Nasceu uma criança, nós estamos celebrando juntos. Morreu alguém, estamos chorando juntos. Né? Se tem uma pessoa que está em crise ali no negócio, nós estamos juntos. Isso para mim não tem preço. Pessoal, certa vez, em uma das sessões do C12, uma colaboradora pôde participar, foi no lugar da Chair, e falou que ficou muito honrada de perceber tantos empresários com valores palpavelmente assim, cristãos, buscando trazer a mordomia do Senhor para dentro das suas empresas, não como uma falácia, mas como uma realidade, como um propósito, como algo que precede o arrebatamento. Estamos aqui de passagem. Então, nós temos que estar preparados para a nossa sucessão. Sim. Quem vem depois de mim? E a melhor forma de se preparar é seguir o caminho de Jesus Cristo realmente. Agora, Pierre, no mundo VUCA, no mundo Bunny, como a gente conversou um pouco antes, como a gente se prevenir a respeito das diferenças que existem quando a gente vai fazer a contratação, em se posicionar enquanto cristão, mas não se posicionar enquanto seletividade cristã dentro das empresas, para que isso não deixe de ser uma solução e passe a ser uma dor de cabeça para o empresário. Sim, boa colocação. A Bíblia diz que Deus é justo. O que significa ser justo diante de Deus? Deus é tão justo que o sol nasce para quem ama Deus e para quem não ama Deus. Deus derrama a chuva sobre aquele que o ama e sobre aquele que não o ama, porque Ele é justo. Deus dá a praia para quem o ama e para quem não o ama. Isso é ser justo. Deus, a Bíblia diz que Ele ama o ser humano, independente do ser humano amá-lo ou não. Deus não faz acepção de pessoas. Como empresários, nós precisamos ser justos. E ser justo como homem não significa que não temos pecado, que não erramos. O ser justo na Bíblia significa que somos justificados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz por nós. Então vamos lá. Eu tenho 2 candidatos para ser examinados. Um é cristão, não tem nenhuma competência. O outro não é cristão, mas é extremamente competente. Eu vou deixar de contratar uma pessoa competente porque tem aqui um cristão que ele não é competente? Isso não é justo. Então, nós não fazemos acepção de pessoas, não podemos fazer. A diferença é, uma pessoa que trabalha na minha empresa, se eu sou uma empresa cristã, a pessoa vai entrar sabendo dos meus valores,
sabendo que eu tenho um compromisso com Deus, que nós temos nossos valores cristãos e que o comportamento dele dentro da empresa tem que refletir isso. E quando eu vou fazer uma seleção para alguma empresa que eu presto serviço, eu sempre falo com o candidato. Você sabe que essa empresa é uma empresa de princípios cristãos? Sim, senhor, eu estou sabendo. Você tem consciência que as suas ações, reações, precisam refletir isso? Isso vai te incomodar? Isso vai ser ruim para você? Não, não tem problema. Então, a gente deixa isso claro. Sabe, Marília? Então, o fato de nós sermos cristãos não quer dizer que nós vamos excluir pessoas. Não. O fato de sermos cristãos é um motivo para nós incluirmos pessoas, independente da raça, do credo, da cor, da posição social. Isso faz toda a diferença, entendeu, Marília? E especialmente, pessoal, para que a gente comunique bem isso, essa mordomia, esse ser cristão tem que estar no planejamento estratégico e tem que estar na missão, no propósito e nos valores da empresa. É exatamente isso. E, Marília, eu gostaria muito, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria muito de aproveitar o que você colocou aí. Existe um problema hoje de identificação de necessidade no Brasil quando se fala em empresas. O maior problema do Brasil atual não é econômico. Todo mundo reclama da economia, mas essa não é a maior crise do Brasil atualmente. A maior crise econômica, a maior crise hoje do nosso país chama-se crise de ser humano. Nós estamos vendo uma geração que está doente emocionalmente. Uma geração onde ele é oprimido nas empresas. O colaborador hoje se sente refém do patrão, ele ganha um salário, mas ele se sente oprimido, obrigado a fazer coisas que ele não quer fazer. Ele está, às vezes, num ambiente tóxico, Marília. E isso tem trazido sérios problemas. Hoje, nós temos empresas no Brasil que estão lindas, porque investiram em tecnologia, investiram em estrutura física, mas nos últimos 10, 15 anos, o investimento em pessoas foi zero. E agora, no mundo pós-pandemia, as pessoas estão sofrendo por conta dessa falta de investimento em pessoas. O que nós temos visto hoje? Empresas bonitas com pessoas tristes. 75% dos pedidos de licença médica, Marília, hoje, nas empresas, tem a ver com doenças emocionais. Depressão, síndrome do pânico, câncer, ansiedade. Então, é hora de nós cuidarmos das pessoas. Nós precisamos, como empresa, investir no nosso pessoal. É o maior patrimônio que nós temos. Pierre, então fala para quem está ouvindo a gente agora, para a gente fechar esse episódio com chave assim, de ouro. Qual o caminho que o empresário deve tomar depois de assistir esse podcast para investir em pessoas e mudar esse quadro? Legal. Eu sempre falo para as pessoas com quem eu faço mentoria, né? A pessoa fala, Pierre, eu vou viajar. Eu falo assim, você vai viajar? Traz para mim 3 coisas que você vai mudar na sua vida a partir de hoje, por causa dessa viagem. Eu tenho que aproveitar uma conversa, eu tenho que aproveitar uma viagem, eu tenho que aproveitar os momentos para tirar a experiência de vida. Se você vive o dia inteiro, chega à noite, você não tirou nenhuma lição de vida para você, então o negócio é errado com a sua existência. Eu preciso aprender todos os dias algo novo. E se você não tiver essa disciplina, a vida passa e você não aprende nada. Se eu não tivesse feito isso, eu seria um morador de rua até hoje. Eu fui menino de rua até meus 15 anos de idade, sofri a ponto de ficar gago e tímido. Aos 15 anos, entrei no banheiro para me suicidar. E se não fosse Deus na minha vida e a minha vontade de lutar para vencer, eu não estaria aqui hoje. Então, depois de você assistir esse podcast, se você realmente quer imprimir um ritmo novo na sua vida, na sua família e nos seus negócios, pega uma caneta, pega um papel e fala assim, 3 coisas que eu vou deixar de fazer a partir de hoje por causa desse podcast. 3 coisas que eu vou passar a fazer a partir de hoje por causa desse podcast. 3 coisas que eu vou fazer, 3 coisas que eu vou deixar de fazer. Tem coisas básicas, por exemplo, pesquisar sobre os temas que nós falamos aqui. É uma boa oportunidade. Você pode visitar um C12, procurar o mais perto de você. Você pode procurar um programa de mentoria para a sua vida, né? A Marília é uma grande mentora. E se você precisa de ajuda, você é mulher, principalmente, ela é muito focada nisso. Você pode procurar a Marília. Marília, como é que é esse negócio de mentoria? Eu gostaria de entender como é que funciona. Nós podemos ajudar você. Existem empresários sérios nesse país ainda.
e você precisa estar perto de gente que vai te inspirar. Eu sempre termino as minhas palestras dizendo o seguinte: sorria sempre. E acredite que para você o dia de amanhã será infinitamente melhor do que o dia de ontem. Então, sorria e aproveite esse podcast para fazer uma reviravolta na sua vida. Uau! Então, Deus, família, trabalho. Tenha seus valores muito bem estabelecidos. Saiba quem você é e qual é a empresa que você quer fazer. Defina alguém para confiar, para ser o seu mentor, para lhe cobrar mesmo no dia a dia empresarial, a fim de você não se perder do seu caminho. Lembre do planejamento estratégico. Traga o seu ser cristão. Siga Jesus Cristo através dos seus propósitos, da sua missão, dos seus valores. E acabe com o ambiente tóxico que pode estar existindo hoje na sua empresa, investindo em pessoas. Aproveite os momentos da sua vida para extrair as principais lições. Reflita sobre o seu dia, para que a vida não passe, né? E que você possa evoluir e se perceber saindo do lugar. Então, com essas pérolas, com esses pensamentos, com essas pílulas de sabedoria, eu encerro agora o nosso 4º Power Peoplecast com a presença do Pierre Perecim. Sigam ele nas redes sociais, sigam o Power Peoplecast, o Move TV e acompanhem a gente. E comente aqui embaixo o que é que ficou mais forte, o que é que você vai levar de aprendizado hoje, depois de ter assistido esse podcast.